Pessoal, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre números primos, certo? E quem são esses números primos? Vamos lá, vamos conhecê-los. Olha só. Os números primos são números com exatamente dois divisores. Presta atenção aqui. Quando ele diz que são números com exatamente dois divisores, ele está nos dizendo o seguinte, olha só. Não é qualquer divisão, são dois divisores. Só que os únicos divisores de um número primo serão quem? O 1. O 1 vai estar presente em todos. E o próprio número. Então, é isso que você tem que saber. Quem é que entra no grupo dos números primos? Os que têm apenas dois divisores. Quem são esses divisores? O número 1, quando ele só é divisível por 1, ou por ele mesmo. No caso, pelo próprio número, não é? Pelo próprio número. Vamos lá. Olha aqui um exemplo, o 7. 7 é um exemplo de número primo. Seus únicos divisores é o 1 e o 7. Ele não é exatamente divisível por nenhum outro número inteiro. Pois é. Vamos usar figurinhas para visualizar melhor esses números primos. E aí você vai entender melhor. Olha só. O fazendeiro Maxwell está fazendo um galinheiro para as suas melhores galinhas poedeiras. Ele tem 7 galinhas e está pensando em como ele pode acomodá-las. Ele quer acomodar as galinhas em grupos de tamanhos iguais. Então, veja. A única possibilidade é formar uma fileira com as 7 galinhas. Percebe? O número 7, ele é primo justamente por conta disso, porque só existe essa possibilidade. Ele só pode colocar as galinhas assim, ó, em uma fila de 7. Entende? Se ele colocar de qualquer outra forma, dá problema. Ele não consegue. Veja só. Ele tem 7 galinhas. Se ele quisesse colocar 3 aqui e 4, aí ia ficar o quê? Ia ficar 4 para colocar em outro grupinho. E a gente viu que não pode. Lembra que tem que ser quantidades iguais para o número ser divisível? Então, essa é uma característica do número primo. A gente não consegue acomodar, organizá-lo de outra maneira, a não ser organizando apenas em um grupo com as 7 galinhas. Percebe? Eu quero fazer grupinhos de 2 galinhas. Tá, esse ficar com 2 galinhas, esse ficar com 2 galinhas, esse ficar com 2 galinhas, mas o outro, veja, ia sobrar só uma galinha. E não pode. Na divisão tem que ser quantidades iguais. Percebe? Então, o número primo, ele é primo exatamente por isso. Porque só existe uma maneira de organizá-lo. E é essa, 7 grupinhos. E cada grupinho, uma galinha. Aí sim, aqui deu certo. Percebeu? Vamos lá. Então, olha, qualquer outra disposição não teria o mesmo número de galinhas em cada fileira. Percebe? Quando há apenas uma maneira possível de dividir um número em grupos de tamanhos iguais, esse número é primo. Pois é. Vamos treinar aqui comigo. Olha só. 13. 13 é um número primo? E aí? Pensa um pouquinho e vamos pensando. 13 é um número primo? Já vou te dizer. Sim, 13 é um número primo. Vamos verificar? Vamos. Ok. E por quê? Vamos ver aqui a explicação. Porque, olha, os únicos divisores de 13 são quem? O 1 e o próprio 13. Por isso, ele é um número primo, porque ele só tem 2 divisores, que é o 1 e o próprio. Toda vez que isso acontecer, o número é primo. Vamos treinar mais uma vez? Vamos. Próxima. 32. 32 é um número primo? Olha só. Quando os números vão ficando maiores, aí fica complicado a gente ficar desenhando. Então, a gente usa aquele outro critério, o de divisibilidade. Perceba comigo o seguinte. Olha só. Eu quero que você perceba o seguinte.
32 é um número par. Se 32 é um número par, então eu já sei que ele é divisível por 2. Então, peraí. Eu sei que o 1 está em todos os grupos. Então, eu já sei que ele é divisível por 1. Eu já sei que ele é divisível por 2. Ele pode até ter outros divisores. Sim. E eu sei que ele é divisível por ele mesmo. No caso, pelo próprio 32. Peraí. Eu já achei aqui, ó, 3 divisores. Então, o que é que isso me mostra? Eu já sei, então, que ele não é um número primo. Percebe? Então, vamos verificar. De fato, ele não é um número primo. Vamos ver a explicação. Por que ele não é um número primo? Olha, os divisores de 32 são 1, 2, 4, 8, 16 e o próprio 32. Então, 32 tem mais do que 2 divisores. Logo, 32 não é um número primo, percebe? Então, olha, basta que você encontre um outro divisor para você dizer que ele não é primo. Como eu fiz, você nem precisa ir atrás de todos os divisores. Se você quiser fazer isso, perfeito. Mas, se você já sabe, o 1 e o próprio número está em todos. E você encontra um outro divisor. Se você conseguir fazer isso, você já vai saber que o número não é primo, tá? Vamos testar. Vamos para a próxima. Quais dos números são primos? Vamos escolher aqui. Vamos ver. Olha, o número 5, sim, o número 5, ele é um número primo, tá? Porque quem são os divisores de 5? Vamos lá, eu já te digo. Ó, os divisores do 5 é o 1 e o próprio 5. Só tem esses dois. Então, ele é um número primo. O número 9, vamos lá. Eu sei que o 1 e sei que o 9, ele tá lá. Mas será que tem outro? Tem o 3. Percebe? Que 9, ele é divisível por 3, não é verdade? 3 vezes 3, 9. Então, o 3 é um divisor do 9. Então, aqui, ó, já achei outro divisor. Logo, esse aqui, ó, eu já sei que ele não é um número primo. Percebe? O 11. Quem são os divisores do 11? O 1. O 11 é divisível por 2? Não, porque ele não é par. O 11, ele é divisível por 3? Não, lembra? É só você somar. Lembra do critério de divisibilidade por 3. Se você fizer o 1 mais 1, você vai encontrar 2. 2 não é múltiplo de 3. 2 não está na tabuada de 3. Então, o número 11 não é divisível por 3. Certo? 4 também não. 5 também não. 6, você pode testar. Você pode testar lá 11 bolinhas. E você pode fazer lá os grupinhos. E você vai ver que não vai ter como separar em grupinhos de quantidades iguais. A única possibilidade que nós temos aqui é montar apenas um grupo com as 11 bolinhas. Falta outra, né? Pronto. Então, essa é a única possibilidade. Logo, o 11, sim. O 11 é um número primo. Por quê? Porque os divisores dele é apenas o 1 e ele mesmo. A mesma coisa acontece com o 17. O 17 só é divisível por 1 e pelo próprio 17. Percebe? E o 27? Olha, eu já te digo o seguinte. O 1 é divisor, o 2 a gente sabe que não, né? Porque ele é ímpar, então ele não é divisível por 2. Agora, vamos lá. 7, vamos somar aqui, ó. 2 mais 7. 2 mais 7, 9. Peraí, 9 é múltiplo de 3. Então, eu já sei que esse número ele é divisível por 3. De acordo com aquele critério de divisibilidade. Então, eu já encontrei um outro divisor aqui para o 27. Pois é. E ainda vou te dizer mais. O 9 é divisor desse e o próprio 27. Pronto, tá aqui os divisores de 27. Logo, você percebe que tem mais de 2. Então, a resposta, esse daqui, ó, não é um número primo. Vamos verificar. Vamos ver isso, ó. O 11 e o 17, sim, são números primos. Esses outros, não.
Olha, de fato. E vamos ver aqui a explicação. Por quê? Ó, 5, 11 e 17 tem somente 2 divisores, que é o 1 e ele mesmo. Então, esses são primos. O 9 não é um número primo, porque além do 1 e do 9, ele também tem o 3 como divisor. Percebe? O 27 também não é primo, porque além do 1 e do próprio 27, ele também tem o 3 e o 9 como divisores. E eu já quero te dizer aqui o seguinte, lembra também daquele outro plano. Se a gente encontrar pares de fatores que dê o número que a gente quer, no caso aqui, ó, 3 vezes 9 é 27. Se você for lá na tabuada, você vai perceber, 3 vezes 9 é 27. Logo, o que é que eu concluo com isso? Veja, você tem que fazer esse jogo entre a multiplicação e a divisão. Logo, se você pegar o 27 e dividir por 3, você vai encontrar como resposta o 9. E se você pegar o 27 e dividir por 9, aí você vai ter como resposta o 3. Percebe? Por isso que a gente diz que elas são operações inversas. Porque, ó, voltando aqui, ó, 9 vezes 3, 27. Então, 27 dividido por 3, 9. E aqui, 3 vezes 9, 27. E 27 dividido por 9, 3. Então, aqui eu encontrei um par de fator que dá 27. Ou seja, tem uma multiplicação que eu consigo formar que dá 27. Logo, eu já sei que esse é divisor e esse é divisor também de 27, ok? Então, vamos combinar assim. Para essa aula de hoje, eu quero que você lembre disso. Números primos. Números primos são aqueles números que têm apenas 2 divisores. Que tem apenas 2 divisores. 2 divisores. E aí você tem que lembrar, quem são esses 2 divisores dos números primos? É o número 1, esse sempre, e o próprio número, certo? E aqui o próprio número. Se você tiver isso em mente, já te ajuda bastante. E o próprio número. Pronto. Certo? Combinado? Então, para hoje é só.